Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Renato César. Eu quero informar que eu sempre vou estar postando questões de física aqui, resolução de questões de física, para quem deseja se preparar para o Enem, vestibular de modo geral, né, que se agrada em consumir esse tipo de conteúdo. Bom, hoje vamos falar sobre calorimetria. Quando a gente estuda calorimetria, a gente tem que estar atento a duas situações específicas. Quando o calor ele aumenta ou diminui a temperatura do corpo, ou quando o calor muda o estado de agregação da matéria. Quando o calor muda o estado de agregação da matéria, a gente fala de calor latente. A substância, o objeto, está saindo do estado líquido para o estado gasoso, do gasoso voltando para o líquido, para o sólido. E quando a gente fala de calor sensível, a gente está falando do aumento ou diminuição da temperatura do objeto. Hoje nós vamos falar de calor sensível. Lembrando da fórmula de calor sensível, quantidade de calor sensível é igual à massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação da temperatura dela. Variação da temperatura, lembre que é a temperatura final menos a inicial. Outra fórmula importante do assunto é a fórmula de potência. Potência vai ser igual à quantidade de calor dividido pelo tempo que demora para essa substância ceder ou receber uma determinada quantidade de calor. Nossa primeira questão é a questão da prova de 2018, que ela diz o seguinte: para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece em um forno de micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. Então, 500 gramas de água, a tigela de vidro, 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em 2 minutos e meio. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são, respectivamente, do vidro 0,2 e da sopa 1 caloria por grama grau Celsius. E que 1 caloria corresponde a 4,2 joules. Pois bem, vamos lá para a pergunta. Que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertida para o aquecimento? É um fato. No forno micro-ondas está enunciado que a potência dele é de 800 watts, só que ele não vai utilizar toda essa potência de 800 watts para aquecer tanto a sopa quanto a tigela. Parte dessa potência vai ser utilizada para esse aquecimento. Não existe uma máquina perfeita que vá se utilizar 100% da potência dele para tal aquecimento, certo? Pois bem, vamos responder a questão. Primeiro a gente tem que saber qual a quantidade de calor necessária para aquecer a sopa. Vamos lá, quantidade de calor, equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor para aquecer a sopa vai ser igual à massa da sopa vezes o calor específico da sopa vezes a variação de temperatura dela. Quantidade de calor da sopa vai ser igual à massa da sopa de 500 gramas vezes o calor específico da sopa, 1, e a variação de temperatura dela. A variação de temperatura é a final, que foi 40, menos a inicial, que ele disse que era 6. 40 menos 6, 34. Pois bem, quantidade de calor que a sopa, quantidade de calor necessária para a sopa ter o aquecimento vai ser 500 vezes 1 vezes 34, que dá igual a 17.000. Quantidade de calor necessária para aquecer a tigela, que a tigela também é aquecida lá no forno micro-ondas. Quantidade de calor da tigela vai ser igual a massa da tigela vezes o calor específico da tigela vezes a variação de temperatura dela. Quantidade de calor da tigela vai ser igual a massa da tigela 300, calor específico da tigela 0,2 e variação da temperatura é a final, que é 40, menos a inicial, que é 6, que também dá 34. Quantidade de calor para aquecer a tigela vai ser igual a 300 vezes 0,2 vezes 34, vai ser igual a 2.040 calorias. Logo, o forno micro-ondas vai ter fornecido energia suficiente para aquecer a sopa e a tigela, totalizando os 17.000 da sopa mais 2.040 da tigela, totalizando 19.040 calorias. Pois bem,
19.040 calorias foi o que efetivamente o forno forneceu para o aquecimento tanto da sopa quanto da tigela. Só que, teoricamente, ele era para ter fornecido quanto de calor? Ora, a potência, a fórmula de potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. A potência que ele disse na questão é de 800 watts, é igual à quantidade de calor teórica que ele forneceria, dividido pelo tempo. O tempo, ele disse na questão que era 2,5 minutos, só que a gente não pode usar o tempo em minutos, a gente tem que usar em segundos. Como é que a gente passa o tempo de minuto para segundo? Basta multiplicar por 60. 1 minuto tem 60 segundos. Logo, para passar de minuto para segundo, basta multiplicar por 60. Então, 2,5 minutos vezes 60 dá 150 segundos. Então, fazendo o produto meio pelos extremos, quantidade de calor vai ser igual a 800 vezes 150, que dá 120 mil joules. Já que a potência está em watts, a quantidade de calor aí vai ser em joules. A gente não vai poder fazer o cálculo diretamente da quantidade de calor fornecida pelo forno de 120 mil joules com a quantidade de calor que a gente estava calculando, que era em calorias. Então a gente tem que fazer uma regra de 3. Ele disse até a relação no próprio enunciado da questão. Uma caloria corresponde a 4,2 joules. 120 mil joules corresponde a quantas calorias? Fazendo aqui essa regra de 3, a gente descobre que quantidade de calor em calorias vai ser igual a 28.571,4 calorias. Então o forno era para ter fornecido, teoricamente ele iria fornecer nesse tempo de 2,5 minutos 28.571 calorias. Só que a gente viu que no aquecimento foi apenas de 19.040 calorias. Então como é que a gente vai responder a questão? Ora, qual é a porcentagem que efetivamente foi responsável por aquecer a sopa e a tigela? É a quantidade de calor total, a soma das duas lá, sopa e tigela, que dá 19.040, dividido pelo valor teórico, que é de 28.571,4 calorias. 19.040 dividido por 28.571,4 dá aproximadamente 0,66. Como é que eu passo esse 0,66 para a porcentagem? Eu multiplico por 100 e acrescento o símbolo de porcentagem. Multiplicar por 100 é você levar a vírgula 2 casas para a direita. Então vai ficar 66%. 66% é o que está mais próximo lá da letra D de dado.